Bom dia. Obrigado pelo maravilhoso trabalho. Como a TC atua com pacientes com TDAH? Bom, obrigado, né, pela sua mensagem do meu trabalho aqui. Como a TC atua com pacientes com um TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Bom, inicialmente a gente sempre tem que avaliar, porque normalmente pacientes com TDAH, às vezes eles costumam ter uma autoestima um pouco baixa, né, e essa autoestima baixa às vezes só piora o problema. Então muitas vezes eles chegam, né, pra gente na terapia com já não se achando capaz e por aí vai. Porque, poxa, durante a vida deles inteira, né, eles não conseguiram, né, estudar direito, não conseguiram às vezes tirar nota, né, em provas e por aí vai. E sempre tiveram muita dificuldade. Então às vezes eles têm essa questão da autoestima. Então a gente tem que trabalhar com isso, a visão que eles têm sobre a sua própria, seu próprio transtorno, né? Então é um trabalho de aceitação, primeiramente, de aceitar que eles têm um problema, né? Que eles têm uma dificuldade, que eles precisam fazer um acompanhamento, né, médico, seja com um psiquiatra, seja com um neurologista, enfim, para ter ali o uso da medicação. Então aprender a aceitar a sua condição é muito importante, tá? A primeira coisa disso, porque um paciente com um TDAH que às vezes não faz uso da medicação, assim, é muito mais difícil, né? Vai ser muito mais difícil desse paciente conseguir fazer as coisas direito, porque é uma coisa assim, ele precisa mesmo, né, daquela medicação, porque ele tem uma coisa aí que as pessoas, digamos, normais não possuem, né? Aliás, ao contrário, né? Ele não tem alguma coisa que as pessoas normais possuem. Então, é uma coisa que ele precisa daquela medicação para tá trabalhando, para estar, digamos, funcionando de uma maneira normal na realidade. Não é como ele vai ter um desempenho muito melhor. Na realidade, para ele funcionar normal, ele precisa daquele apoio. Então, trabalhar essa aceitação de que que ele tem realmente essa dificuldade e tal, e buscar as ajudas necessárias é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque muitos às vezes ficam ansiosos, tal, achando que não queria ter, aí sofre com isso e por aí vai, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão. Depois a gente vai trabalhar a coisa da atenção, né? A gente pode trabalhar a coisa da atenção mesmo e do foco. A atenção do foco, buscando a atenção plena mesmo, né? Do mindfulness pode ajudar muito com isso, que é o treino, né? Um treino bem mais assim, comportamental mesmo, né, do sujeito conseguir focar naquilo que ele está fazendo, seja focar ali na respiração, seja focar numa leitura, seja focar enquanto está dirigindo, enfim, focar no que ele está fazendo. Então esse treino pode ajudar, não quer dizer que, nossa, vai curar a pessoa, mas pode ajudar bastante nesse treino dele, aumentar um pouquinho mais o seu foco, aumentar um pouco mais o seu controle da sua atenção, certo? E da questão da hiperatividade, é a coisa dos comportamentos, de comportamento mesmo, perceber às vezes, né, quando ele estiver um pouco mais agitado e por aí vai, e tentar evitar ter comportamentos que vão prejudicá-lo de alguma maneira, que vão causar algum sofrimento, seja nele, seja em outras pessoas, e tentar ter um outro comportamento aí, de uma resposta um pouco mais funcional, mais saudável para ele. Tá certo? Então, e aí vai variar bem de caso para caso, tá? Tem casos, por exemplo, que você pode, se eu falo, acho que eu já falei bastante até disso, tá? Na ideia de você, vamos supor, se a gente está falando de alguém que estuda ou que tem uma dificuldade ali de se concentrar em casa, do psicólogo ir lá, às vezes, ver como é o ambiente, ajudar o paciente a organizar as coisas, né, para ele não ficar tão distraído, não se distrair tanto quando ele estiver estudando. Então, para diminuir os estímulos e por aí vai. Ao mesmo tempo, às vezes, colocar caixas com etiquetas e tal, para ele não treinar isso também, né? Tipo, chegar e para não se perder, não tá o meu caderno, sei lá, colocar o caderno sempre no mesmo lugar, enfim. Fazer esses treinos também ajudam o sujeito a manter até uma organização melhor na sua vida, colocar etiquetas, como eu disse, nas coisas, pode ajudar também. E aí, como eu disse, às vezes pode o terapeuta ir lá, ou ele simplesmente analisando a situação e tentar ajudar na própria sessão mesmo, certo? Espero ter respondido a sua dúvida.